Tempo de advento. Cristo volta brevemente. Primeiro domingo de advento é um tempo em que nós inauguramos um novo calendário da igreja. E aí, alguns já notaram aqui do lado do nosso altar um elemento diferente, né? O que temos ali? Coroa de advento. Quem conhece a coroa? Quem não conhece a coroa de advento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Algumas congregações nossas, eu já vi ali, né? Lá a congregação, por exemplo, de Realengo, ela tem o costume de colocar bem no centro aqui do altar essa coroa. Ela é erguida no início do culto e se acende uma vela. Tá? A tradição, ela coloca que, na verdade, começa desde hoje e vai até o dia de Natal. Geralmente vai colocando uma vela. Cada dia vai se acendendo uma vela. Eu quero convidar aqui uma criança. Pode ser o Levi. Pode ser? Só um pouquinho. Fica aqui com o padrinho. Qual é o costume da igreja? Quando a gente... A coroa de advento, né, ela tem uma conotação, um símbolo de ser um relógio, um marcador de tempo. E diferente, né, de geralmente quando a gente vê assim, os relógios, né, marcando o tempo, a cada dia, a cada tempo, você vai apagando uma vela. Lembra que a gente faz isso, né, na programação de Sexta-feira Santa? A gente vai, a cada parte do culto, vai apagando uma vela. E tem um símbolo, uma simbologia muito importante que fala da esperança. Quando se apaga a vela, a esperança está diminuindo, a esperança está se esvaindo. No advento, ela tem uma função reversa. A cada dia que vamos nos aproximando nesse período de advento até o Natal, nós vamos acendendo uma vela. Como geralmente nós estamos aqui no culto, né, nós fazemos isso a cada domingo. Os 4 domingos que antecedem o domingo ou, né, o dia mais próximo do Natal. Né? E a gente pede então às crianças para que eles possam então acender uma dessas velas, acompanhar o Levi para fazer isso, né? Afinal de contas. Isso, vamos lá junto, eu contigo. Vamos acender uma vela. Aqui. Posso acender junto contigo? Eu já vi que está pesado, né? Pronto. Costumes e símbolos na igreja. Eles têm uma função importante, eu gosto sempre de falar isso para vocês. Os símbolos e os costumes são coisas que nós passamos de geração em geração. Assim, no intuito de instruir e também preparar a próxima geração para a esperança que nós herdamos dos nossos pais. Olhando para as leituras de hoje, o texto do Antigo Testamento fala disso. Para que o povo de Israel, voltando do seu exílio para a cidade, aguardasse o tempo em que o Senhor viria e mudaria, findaria com as guerras, restauraria de novo o seu povo em sua pátria. O povo judeu ainda aguarda esse Messias que vem. Nós sabemos pela Escritura que ele já veio ou virá? Jesus. Jesus já veio. Jesus já veio. E por isso a igreja conta, acendendo as velas, que esse Jesus que já veio, ele foi ao céu e ele virá? Ou ele... tchau? Ele virá. Ele virá. Essa é a esperança da igreja. Desse Cristo que subiu aos céus, mas não esqueceu-se de nós. Ele virá. E é sobre esse tema que nós queremos falar nesse dia em nossa meditação. Por isso, muito obrigado, Levi. Senta lá e ouve o que o Senhor tem para trazer como mensagem para nós. Amém.
Meus irmãos, o tema que nós queremos trazer para esse dia fala sobre equilíbrio e sensatez na vigilância cristã. Equilíbrio e sensatez. Esse é um tema importante para nós lembrarmos em tempo de advento. Nós queremos caminhar ao longo desse dia e das próximas semanas, olhando para o texto, especialmente o texto de Mateus 24, com um olhar muito concreto em cima das palavras que Cristo nos traz. Advento, como nós acabamos de demonstrar através desse rito, desse cerimonial, nos leva sempre numa mensagem, no intuito de uma mensagem que põe o povo de ontem, o povo de hoje e o povo de amanhã olhando na mesma direção. O Advento também lembra de duas vindas de Jesus, como nós já mais ou menos iniciamos aqui nossa conversa. A primeira vinda de Jesus, ela ocorreu em humildade, na cidade de Belém. A segunda volta de Jesus ocorrerá de maneira gloriosa, quando então ele virá não mais para ser humilhado, mas para julgar os vivos e os mortos. Enquanto esse dia não chega, nós vivemos o hoje. Nós vivemos o entre, o tempo passado e a esperança vindoura. E queremos fazer isso com o coração vigilante, com equilíbrio e sensatez. Essa semana eu estava preparando para essa mensagem e pensando sobre vigilância, encontrei uma notícia do mês de abril no portal Terra, onde houve uma publicação de uma notícia que me chamou a atenção. Nessa notícia foi dito que a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou um estudo revelando que quase 600 mil casas estão situadas em áreas de risco alto de deslizamento e enchente. O que significa que 1 em cada 5 casas da cidade vive sob a ameaça constante. Em locais como Jardim Maravilha e outros bairros da nossa cidade, 61% das moradias estão em vulnerabilidade e comunidades como Rocinha, Pavãozinho e Cantagalo convivem diariamente com o medo real de desmoronamento agravado pela ocupação irregular, pela falta de drenagem, pela ausência de infraestrutura. Mesmo com os investimentos, diz a notícia, mesmo com os investimentos da Prefeitura em urbanização, drenagem, replantio de árvores, milhares de famílias vivem sob a tensão de que a qualquer chuva mais forte, tudo aquilo que construíram com tanto esforço pode se desfazer em minutos. Quando olhamos esta notícia, com outras tantas que nos cercam, nos deparamos com uma realidade assim, não pensamos apenas em números, mas na sensação dessas pessoas. Elas sabem que o risco existe e sabem que o terreno é instável, percebem que os sinais estão ali, mas, apesar de tudo isso, a vida precisa continuar. A vida precisa acontecer. Precisam levantar e ir para o trabalho. Precisam trazer do trabalho o sustento para casa, cuidar dos filhos, olhar para a frente. A rotina diária, por vezes, engole a preocupação. Nos tornamos anestesiados. O trabalho, a escola, necessidade de sobrevivência, tudo isso abafa o alerta que deveria manter esse povo vigilante. E quando a chuva desce com força, muitas vezes o que resta é a surpresa dolorosa de perceber que o perigo estava sempre à porta, mesmo que os olhos não quisessem ver. Essa realidade da vida urbana chama a nossa atenção e se alinha com a mensagem de hoje. É esse sentimento que Jesus desperta em nós quando no texto do Evangelho ele afirma: a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Assim como foi nos dias de Noé,
assim será no dia do Senhor. O que é que Jesus quer ensinar para nós? Ele quer nos ensinar que a vida está repleta de sinais, mas que a nossa tendência natural é nos acostumarmos com esses sinais. Assim como hoje muitos convivem com riscos evidentes e seguem vivendo como se nada pudesse acontecer, assim também fizeram os contemporâneos de Noé. Cristo não está nos entregando pânico. O que ele quer com essa mensagem não é deixar os seus ouvintes, nem os primeiros, nem mesmo nós, em desespero. A proposta de Jesus para os nossos ouvidos e corações é um convite a um equilíbrio saudável e a uma sensatez espiritual que não nega os sinais, mas também não vive em desespero. Ele deseja formar em nós um coração atento, desperto, capaz de discernir os tempos, mas sempre ancorado na fidelidade de Deus. Quando olhamos para o contexto desse evangelho, há pouco ouvido, vemos Jesus sentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ali com eles, contemplando a cidade, Jesus está respondendo perguntas sobre a destruição do templo, falando sobre o fim dos tempos e sobre a sua volta. Diante dessas palavras de Jesus, assim como todos nós, quando ouvimos e lemos esse texto de maneira imediata, que eles queriam saber sobre datas. Opa, notícia de primeira mão. Furo de notícia, Jesus sabe quando vai se encerrar o mundo e nós queremos saber também. Nós falamos sobre isso na semana passada. Por que é que Jesus não nos dá dia e hora, Clara? Ou a gente ia ficar esperando, né? Talvez como a Clara, que ela gosta de dar tudo certinho, ia ficar ansioso. Ou como muitos, ia deixar para a última hora, né? Ia deixar para a última hora, ia causar desespero. É do coração humano, nós falamos isso na semana passada. É do coração humano, né, inquietar-se com o dia e hora. E de fato faz todo sentido para aquele que espera esse cumprimento na lei do Senhor, é momento de tormento. Mas Jesus quer deixar para nós apenas a sua lei? Não. Para além da lei, o Senhor também quer nos confortar com o seu evangelho. Se eu não sei o dia e a hora, eu preciso estar ancorado e seguro naquele que tem o domínio do tempo e que sabe o destino desse mundo e já providenciou com a sua morte e ressurreição o destino seguro e eterno para todo aquele que nele crê. Jesus está então assim ensinando aos seus discípulos e também a nós, que ao invés de nos entregar cronogramas, ele nos traz palavras de sabedoria. Mescla a previsão da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, com o juízo final que ainda está para vir. Lutero, olhando para esse texto também em nossas confissões, diz que Cristo não deseja que especulemos sobre tempos e momentos, mas que vivamos confiantes em sua promessa e preparados para a sua vinda. O foco de Cristo, portanto, não é o calendário, mas o coração dos seus discípulos e o nosso também. Você está preparado? Ou você ignora isso? Não precisa estar preparado. Ninguém nunca se prepara o suficiente mesmo. Qual é o preparo suficiente? Como de fato nós podemos descansar diante dessa vigília? Quem conhece ou quem já trabalhou, né, com alguém que é vigilante noturno, sabe que um dos piores momentos da vigília noturna é quando? Na madrugada. Na madrugada. Geralmente por volta das 4, 4:30. Agora que a gente está chegando para o verão,
né, é quando mais ou menos ao longe começa aquela sombra do sol. É a pior parte da vigília. É quando aquele cansaço se abate. Eu conhecia um senhor que era vigilante e ele dizia assim, ó, o que eu faço? Eu chego às 6, 7 horas, durmo, aí quando os fiscais aparecem, que são pela madrugada, eu já descansei. Aí eu estou desperto. Aí eu consigo tocar até o fim da manhã. Mas esse horário da madrugada, quando se antecipa véspera do amanhecer, é a hora em que o corpo já é exausto, exaurido, ele adormece. E bate o desespero. Ora, assim como vigilantes, na espera dos seus fiscais, né, vivem aquela agonia e precisam, de fato, criar uma estratégia de preparo para que estejam alertas, presentes quando vier o fiscal. Assim também Jesus fala da nossa vida. Nós não sabemos qual dia e hora, mas nós precisamos confiar, acima de tudo, que Ele vem. E que nós, para esse momento, precisamos nos preparar, descansar em seus braços. Aqui está, meus irmãos e irmãs, uma mudança, uma guinada importante para a qual esse texto quer nos conduzir. Se nós não sabemos o dia e hora, precisamos estar preparados hoje e a qualquer momento. Mas o desafio maior é descansar nos braços de Jesus. O que isso significa, pastor? O que significa descansar nos braços de Jesus? É se recostar e deixar que as coisas aconteçam de qualquer maneira ao redor de nós, alheios aos sinais e ao movimento do mundo? Não. Descansar nos braços de Jesus é confiar que Ele, de fato, tem uma palavra de segurança sobre as nossas vidas e sobre o mundo no qual nós vivemos. Descansar nos braços de Jesus é renunciar aos muitos braços que se colocam diante de nós, de desespero ou de falsa doutrina que nos leva ao engano e à alienação sobre o dia do juízo. Descansar nos braços de Jesus é, portanto, uma ação, uma escolha ativa de nossa vida. Para descansar nos braços de Jesus, é preciso que nós conheçamos a sua palavra. Para que não sejamos enganados, e quando nós olhamos hoje, com acesso a tantas informações, olhando para trás, vemos quantas vezes pessoas foram iludidas por dias e horas, por líderes que diziam, como nós meditamos na semana passada, venham aqui, Jesus está voltando, fiquem comigo. E assim foram. Fugiram para lugares distantes, ermos, e em ato de desespero, muitos deles tiraram a própria vida. Aqueles atos de desespero acabaram trazendo prejuízo para a própria mensagem do Evangelho, quando muitos, seguindo falsos líderes, esqueceram de olhar a palavra do Senhor. Quando alguém disser, eis o dia, vai ser amanhã, vai ser no dia 25 de dezembro, não ouça. Por quê? Porque a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe. Pode ser hoje, Geraldo. Pode ser daqui a pouquinho, logo depois de tomarmos a ceia. À medida que nós caminhamos com Cristo e na sua presença, nós estamos sendo preparados e conduzidos para esse encontro com nosso Senhor. Se Ele vier antes do nosso descanso, maravilha. Se Ele vier depois do nosso descanso, é importante, e é para aqui que eu quero trazer a nossa mensagem, é importante que nós entendamos, apenas aqueles que ouvirem e crerem na mensagem do Senhor desfrutarão desse descanso. E ora, se vocês hoje podem descansar no Senhor, foi pelo trabalho, pelo empenho, pelo testemunho, a missão da igreja, daqueles que permitiram que a palavra chegasse até vocês, aos seus corações, e assim, pelo poder do Espírito Santo, confortasse suas vidas. Essa mensagem continua necessária.
E é através de nós, pastor e igreja, pastor e congregação. Nós devemos compartilhar, comunicar, fazer com que ela alcance outras vidas, porque somente assim podemos estar preparados. Se diante dos tempos difíceis que estamos vivendo, dos sinais que a nossa cidade coloca ao nosso redor, nós nos apegarmos na promessa de Cristo Jesus e o confessarmos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Lutero traz para nós uma palavra final dizendo: a melhor preparação para o fim é viver cada dia na fé que se apega a Cristo, que já veio e que há de vir. Nesse tempo de advento, que o Espírito nos conceda equilíbrio e sensatez, não alienação nem desespero. Uma fé viva, desperta, que olha para a cruz e que se alimenta da palavra do Senhor, que vive em comunhão e que espera com esperança, porque sabe que aquele que prometeu é fiel. E quando o Filho do Homem vier, que nos encontre assim, não assustados, nem adormecidos, mas caminhando em sua luz, porque Ele já nos salvou. Amém. Nos coloquemos de pé.